بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. Estamos a começar agora o capítulo 2, versículo número 27. Na última aula falámos do 26, onde Deus falou sobre os exemplos, que ele não tem vergonha ou ele não fica acanhado de falar sobre, de dar um exemplo, nem que seja o exemplo do mosquito. Falámos sobre isso na última aula. E disse que aqueles que acreditam nele, qualquer exemplo, nem que seja o tamanho do mosquito, para eles é muito bom. E aqueles que não gostam, qualquer exemplo, nem que seja de um mosquito, é sempre uma maneira deles duvidarem e de criticarem. E depois Deus diz no fim que ele pode guiar a quem quiser, desviar a quem quiser, a quem ele quiser, desde que veja dentro deles o que as pessoas querem ser desviadas ou não. E de quem desvia são os fasiqin, que aqui diz pecadores. Fasiq, agora ele vai falar quem é um fasiq. Quem é um fasiq? Um fasiq, basicamente, quem é? O Alcorão aqui está a dizer, no versículo 27, Alladina yanquduna ahd Allah, aqueles que quebram o pacto de Deus. Aqueles que quebram o pacto de Deus. O que é o pacto de Deus? Quebrar um pacto aqui nesse significado pode significar violar. É um pacto que foi feito com Deus. Podemos dar os 3 pactos mais importantes que o Alcorão fala. Número 1. Há um pacto que nós fizemos quando nascemos. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ. Que diz que quando as almas foram postas dentro do corpo humano, Deus perguntou a cada uma das almas, Alastu bi rabbikum, não sou eu o vosso Deus, o vosso Senhor? Qalu balá, em que depois cada uma dessas almas respondeu sim, antaqu, e confidenciaram e fizeram lá um testemunho. E o certo é que muitas dessas almas chegaram ao mundo e esqueceram. Esqueceram porque realmente, e grande parte do esquecimento deste pacto tem a ver com o facto de, número 1, numa necessidade de uma riqueza, à porta de uma riqueza, ele esquece Deus e vai atrás da riqueza. Às vezes vai atrás do conforto e esquece Deus. Às vezes não consegue resistir à tentação da riqueza, do poder. E às vezes acontece uma coisa tão má, que ele deixa de acreditar. Ele não quer mais acreditar. Há vários tipos de situações, mas cada uma dessas situações são situações que Deus envia para o homem tomar a sua decisão. Número 2. Há quem diga que o pacto é aquele pacto de nós aceitarmos em todos os mensageiros. O povo de Israel, principalmente, tinha sido dado, eles tinham feito uma convenção com Deus, em que Deus diz, vocês, a partir de hoje, qualquer homem que vier da parte de Deus, vocês vão aceitar. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ. E nós não falamos só com o povo de Israel, falamos até com os próprios mensageiros. Que se vocês um dia voltarem à terra, irão seguir aquele mensageiro cujo mandato está a andar. Como agora está a andar um mandato, que nós acreditamos que é o mandato de Muhammad, do Alcorão, qualquer mensageiro que viesse aqui ao mundo seguia este mandato. Não pode dizer, eu é que sou maior. E, número 2, todos os crentes, inclusive os muçulmanos, têm de aceitar em todos os mensageiros. O muçulmano não é muçulmano se falar mal de Jesus, ou se falar mal de Moisés,
ou se andar a fazer clubismo. O meu é melhor que o teu. Isto não existe. Tem que aceitar em todos os mensageiros. Número 3. Há outros que dizem que o pacto com Deus é uma coisa ainda muito mais privada do que isto. Pacto com Deus é os laços familiares. Ou seja, nós fizemos um contrato com Deus que é: eu não vou quebrar o laço familiar. Vocês reparam, grande parte dos problemas que acontecem entre as pessoas, tirando dinheiro e tirando mulheres, terceiro grande problema é pancadaria de familiares. Sempre. Tanto que os familiares até tentam hoje em dia até tentam não fazer negócios juntos. E às vezes até já têm medo de é melhor não casar o meu primo com ele, não quero. Porquê? Porque entre os familiares é quando há mais problemas. Esses gajos, esses indivíduos que são aqueles charlatões, não dizem: oh, você está muito mal, você está muito mal. De certeza absoluta foi um primo, alguém que fez mal assim. Normalmente é isso que acontece. É sempre a pancada com alguém. Nós sempre, quando a vida está-nos a correr mal, nós vamos primeiro sempre a desconfiar dos que vivem connosco. Se você um dia estiver mal, você não vai desconfiar: pá, alguém está-me a lixar a vida. Deve ser aquele gajo lá fora que está a andar. Não. Primeiro você vai pensar em quem? Tua casa. Depois, teu trabalho. Depois, as pessoas que andam contigo. Ou seja, todas aquelas pessoas que estão próximas de ti. Porque normalmente as pessoas que estão próximas de ti é que eventualmente conhecem coisas de ti que lá fora não conhecem. Então, os laços familiares foi algo que Deus, no Alcorão, mandou ligar. Que vocês têm de ligar os vossos familiares. Não interessa o que se passou no passado. Não interessa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam num hadith até dizia que se vocês querem vida de qualidade e querem sustento bom, mantenham boas relações com os vossos familiares. Porquê? Porque é com os familiares, no momento em que tu tens problemas com os teus familiares, seja eles quem for, eles são os primeiros que vão lixar a tua vida, logo vão estragar a qualidade de vida e vão também perder o teu sustento. Tu vais perder muito dinheiro por causa disso. E a chave deste sucesso social é manter, não quer dizer que um homem tenha de confiar em todos, isto não está a dizer isso, ou que nós tenhamos que sujeitar e contar a nossa vida a todos, não. Só está aqui a mostrar se um familiar teu precisar da tua ajuda, precisar de ti, você não pode fechar a porta. E cordialidade é muito importante. Não pode haver aquilo que a gente muitas vezes vê lá fora, não é? Em que às vezes as feridas são tão profundas que enquanto que antigamente ainda havia aquelas pessoas que passavam uma vida inteira sem falar uns com os outros, mas na hora da morte lá dizia: pá, liga lá meu irmão, manda para aqui meu irmão. Ou então, pá, liga lá já, meu primo. Porquê? Está na hora agora de patinar. Hoje piorou. Hoje há pessoas que até depois de morrer, a gente continua a falar mal dele. Ele é assim, ele é assado, ele é guisado. Porquê? Porque o trabalho do Shaitan foi de tal maneira bem feito. Porque ele sabe, se tu queres rebentar com uma casa, tu tens que ir cortar uma parte da casa para todo o prédio cair. Não precisa partir tu o prédio todo. Tu tens que atacar cirurgicamente numa área que caia tudo. E se tu queres lançar caos, tu tens que fazer irmão lutar com irmão. Caso contrário, nunca vais lançar a caos dentro de uma casa. Enquanto irmão e irmão estiverem juntos, enquanto um grupo de amigos estiverem juntos, enquanto um grupo de pessoas estiverem juntos, nem que estejam todos errados, aquele grupo não cai. Mas no minuto em que eles começam naturalmente, vão ter todos opiniões diferentes, e é quase impossível todo mundo ter a mesma opinião, mas na diversidade da opinião, quando eles começam a bater um ao outro e começam a impor um ao outro a sua opinião, aquilo pode ser uma mesquita, mas aquilo vai morrer. Aquilo pode ser uma igreja, mas aquilo vai morrer. Podem estar todos
a defender o melhor possível. Mas o facto de eles não respeitarem um ao outro e mais criar um mal-estar entre um ao outro e mais atacar um ao outro, destrói eles. E o efeito mais nefasto é quando é família. Porquê? Porque quando são dois amigos que se chateiam, normalmente o que é que acontece? Pá, meu amigo, já não vais um do outro, pá, não venhas mais aqui, acabou. O máximo que pode acontecer é ele pode ir aos amigos, pode ir ali nos amigos comuns e dizer mal de mim. Mas o máximo que pode acontecer, e a coisa passou. Imagina, às vezes a gente chateou-se, eu vou dizer aos nossos amigos em comum, estás a ver ali o Hugo, o gajo é assim, um filho da mãe, fez isso e acabou. Algumas pessoas se calhar vão deixar de falar contigo, outras até, e o certo é que a coisa passa. Mas quando são dois irmãos, isto é muito mais grave. Porquê? Porque dois irmãos, estamos a falar pais, tios, avós, primos, e isto não desaparece. Está lá. Não desaparece. E isso rasga uma família por completo. E deixa um efeito nefasto por detrás. Então aqui pode significar, no versículo 27, capítulo 2, que quebra um pacto com Allah, pode significar pacto de Deus com Ele. Pode significar pacto no sentido de aceitarmos todos os mensageiros como verdadeiros. Ou número 3, pacto no sentido laços familiares. Um pacto que Deus fez que é tu não quebrarás um laço familiar. Ele pode fazer mal a ti, não interessa. Tu não fazes mal de volta. E tu não arranjas maneira de prejudicar ele. Após terem firmado, ou seja, Deus, quando vos lançou ao mundo, estava tudo limpinho. Quando Deus lançou-vos ao mundo, ser humano, o pacto com Deus estava top. O pacto com os mensageiros estava top. Até a tua relação familiar estava toda boa. Quem estragou foram vocês, não foi Deus. E ao fazerem isto, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. E eles rompem aquilo que Deus ordenou que fosse ligado. Está aqui, laços familiares, está a ver? É gravíssimo. Um homem não faz oração, o problema é dele e de Deus. Um homem não jejuou, o problema é dele e Deus. Homem não estudou ao Corão, o problema é dele e Deus. É grave, mas mais grave é fazer isso. Romper um laço familiar, romper uma cadeia de amigos, romper. E ao fazer isso, o que é que eles fazem? Promovem desordem na terra, que é aquilo que a gente chama façade. Façade era uma espécie de comida que era podre. Uma comida que fosse podre e que tu atirasses, tipo maçã podre, e que tu atirasses dentro de um saco de comida, o que é que ele fazia? Aquilo rasgava aquilo tudo. E chamava-se façade. Então foi utilizado para o conceito de tu lançares dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, um problema que comece a comer aquela gente toda. E chama-se façade. Podemos chamar em árabe corrupção, podemos chamar em árabe, portanto, uma cadeia de informação errada, podemos chamar em árabe desordem, podemos chamar, portanto, criar caos. Não é? Então estávamos todos numa boa sentados e de repente aparece um gajo, pica num e a partir daí este indivíduo já começa a criar aquilo. E vejam que o corromper no árabe, no Corão, também usa-se para, primeiro, corromper sociedades, corromper famílias, ou seja, deixar um estado de dúvida na sociedade, deixar um estado de dúvida dentro da família, em que tu já não acreditas em ninguém. E hoje em dia nós estamos a ver, a gente já não acredita em ninguém. Um gajo diz uma coisa, outro diz outra coisa. De manhã este gajo está a dizer uma coisa, amanhã está a dizer outra coisa. Como numa profecia o profeta dizia, chegará uma altura um homem é crente de manhã e à noite é descrente. Ou seja, de manhã está a dizer uma coisa, à noite já mudou de ideias. Eu falei assim, porra, mas tu agora de manhã disseste, não, mas eu mudei de ideias. Porquê? Porque há de tal maneira mudanças a acontecerem que tu já não consegues confiar em ninguém. Tu já não confias na palavra de ninguém.
Outra maneira de chamar, portanto, isto chama-se façade. Outra maneira de façade é uma coisa que acontece também já no nosso tempo. No Surah Muhammad, em que fala sobre o profeta, o Alcorão conta a história de um grupo de munafiqin. Munafiqin são aqueles hipócritas, aqueles homens e mulheres que viviam no tempo do profeta, mas que se diziam muçulmanos, mas não eram. Eles lançaram uma semente que hoje já existe. Eles vieram com uma conversa que era: nós não aceitamos a palavra do profeta. Nós só aceitamos a palavra, só se estiver escrito no Alcorão é que aceitamos. São aqueles corânicos, lembra aqueles corânicos que a gente falou? Que era um grupo da internet que saiu e depois, durante algum tempo ainda andaram, mas depois perderam logo a força deles. Porque os gajos diziam, não, o Alcorão é a palavra de Deus, nós só aceitamos a palavra de Deus, não aceitamos a palavra do profeta. O Alcorão conta a vida dele, conta sobre esses indivíduos, que esses gajos também faziam isso. Ou seja, quando chegava uma notícia, o profeta mandou fazer isso e isso. E eles diziam, mas o Corão diz, não, então não aceitamos. Então o próprio Corão chamava desses gajos de... eles são mufsidun, eles são a corromper. Porque dizer que eu aceito o Alcorão, mas não aceito a Sunna, é tal dizer como eu jogo a bola, mas não jogo futebol. As coisas estão ligadas uma à outra. Estão ligados. Dizer que o profeta foi apenas um pombo-correio que veio trazer a mensagem é o mesmo erro que os judeus fizeram com a Torá. Quando receberam a Torá, mandaram passear Moisés. E disseram, este caso é só um pombo-correio, não está aqui a fazer nada. Foi um erro histórico. Porque o que aconteceu com eles depois, as histórias contam o que é que aconteceu com aquele povo mais tarde. Quando deixou passar o mensageiro. É a mesma coisa quando tu dizes, eu já aprendi tudo, não preciso do professor. Não pode dizer isso. Não pode. Porque o que está escrito é uma coisa, o que o professor vai-te passar é outra. Eu sei jogar a bola, não preciso de treinador. Não é? Eu não preciso de um instrutor, eu sei fazer as coisas sozinho. Não é bem assim. As coisas não são assim. Ou, não, nós temos agora todas as câmaras filmar, já não precisamos de polícias. Não é isso. O profeta de cada, em aspas, religião, não é bem religião, mas de cada época, era a peça-chave daquela constituição que estava a funcionar. O que nós chamamos em árabe Sharia. É peça-chave. Porquê? Porque o profeta de cada época, Moisés para a época de Moisés, Jesus para a época de Moisés, Muhammad na época de Muhammad, eram aqueles homens que sabiam o que é que o livro estava a pedir a eles. Porque, como sabem, os livros que foram revelados por Deus foram revelados numa forma muito poética e numa forma muito comprimida. Não é escrito num jeito romântico, onde tu possas perceber tudo o que estás a passar. E então o que é que era? O homem era muito importante ali. Como ainda hoje, ninguém pode ser médico só lendo livros. Não pode ser. Ele tem de ter um homem ou uma mulher a estagiar com ele, a dar experiência, a explicar o que é que está mal e a mostrar todas as situações possíveis. Porque o Corão dá-te o mínimo e dá-te o máximo. O do meio não te dá. Número 3. Dizer que não precisamos seguir o profeta, basta seguir o Alcorão, é sinal que o gajo não leu o Alcorão. Porque se tu lesses o Alcorão, e nós estamos a ler, há várias passagens em que Deus diz: segui a mim e segui o mensageiro. Obedecei a mim e obedecer o mensageiro. Segues a mim, segues o mensageiro, seguiste a mim. Não há aquela parte de Jesus também diz: através de mim chegarás ao Pai. Basicamente isso. Que é, através do mensageiro, que está lá, tu chegarás a Deus. Portanto, estar a dizer que nós só seguimos o Alcorão, não seguimos Muhammad, é sinal que o gajo não leu o Alcorão. É sinal. Primeiro ponto. Segundo ponto, estar a dizer
que eu só aceito aquilo que o profeta diz, que o Alcorão diz, é tentar dizer que os profetas diziam ao contrário do Alcorão, mas isso faz algum sentido. O mensageiro alguma vez vai contra a ordem de Deus? Quer dizer, não faz sentido. Sim, onde há uma espécie de contradição, tem que se sentar e tentar perceber em que situação estamos a falar, em que situação estamos a falar. Porque estar a dizer que eu só aceito o Alcorão, muito bom, e não aceito o profeta, é façade total. E foi um dos primeiros venenos que essa gente, que esse vírus da hipocrisia lançou lá para fora. Que é, não, você só aceita o Alcorão. Porquê? Porque eles à força toda o que querem? Querem-te desligar do professor. Quanto mais, e nós estamos a ver, nossos amigos da internet fazem isso. Brother, you don't have to follow the imam. Why are you following an imam? Follow your head. Follow yourself. Isto é uma coisa muito real. Porque enquanto ele tiver um pastor para seguir, não quer dizer que ele vai seguir cegamente o pastor, não estamos a dizer isso. Mas enquanto ele tiver uma referência, ele acabará por estar seguro. No minuto em que ele começa a aventurar andar sozinho, é terrível. E é por essa razão que nós dizemos a todos, essa coisa de seguir escolas de pensamento, isto é conversa de juristas, juridicamente falando, teólogos. O Zé Povinho, normal, tem que seguir a quem? O imã da mesquita dele. O Zé Povinho tem que seguir. Se você vai à mesquita de Odivelas, segue Sheikh Munir. Menos no clube. Não é? Você vai de Central. Você vai à mesquita de Laranjeiro, segue Sheikh Faisal. Menos no clube, que o gajo também é legal. Você vai a CCC, segue a mim em tudo. Você vai a Odivelas, segue o imã de Odivelas. Você vai a Amadora, segue o imã de Amadora. Porquê? Porque o imã que está à frente está a tomar conta do processo. Está a compreender? Sim, esta coisa de escolas de pensamento, com um imã dizer uma coisa, o outro imã dizer outra coisa, isto é para juristas. Isto é para teólogos que vão discutindo as variantes que podem acontecer numa situação. Não vão na conversa daqueles malucos que vocês já viram onde é que eles foram parar e os problemas que eles foram criar a nível mundial, que começavam com conversas de nós só seguimos o Alcorão, não seguimos a Sunna, e depois outros começavam a dizer que nós só seguimos o que está escrito literalmente e não seguimos o resto, e depois outros que levaram para a política, não vão nessas conversas. Isso vai dar, já aconteceu, nos 1400 anos que a gente já viveu, essas mentalidades volta e meia vêm à baila e querem conquistar quem? Querem conquistar a mente jovem, querem conquistar o convertido, porque querem aproveitar esses dois porque eles têm pouca informação. E como têm pouca informação, coitados, querem. E depois, naturalmente, no Ocidente isto é maior porque no Ocidente há aquele culto de e eu sei, eu leio, logo eu sei tudo. Não é bem assim. Então, a palavra façade também significa para isto. Que é quando todas aquelas situações... Eu estou aqui, está bem? Todas aquelas situações que acontecem, aquele vírus que tu lanças dentro de um problema, dentro de um tacho, e este vírus começa a estragar todo o pote, começa a estragar toda a boa. Este vírus chama-se façade. Este façade pode ser posto em todo tipo de situações. Alladina yanquduna ahd Allah. Aqueles que... O fácil quem é? O pecador quem é? É aquele gajo que quebra, viola uma promessa que fez com Deus. Violar uma promessa com Deus também pode significar no sentido de tu fizeste uma promessa com Deus e violaste. E chega sempre a uma altura na nossa vida que a gente tem que dizer, espera aí, eu a partir de hoje não vou fazer isso. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais fazer aquilo. Eu não quero mais fazer esse tipo de mentalidade. Normalmente essas agendas são feitas quando? No Ramadã. Né? Quando acaba o Ramadã, nós sentamos e dizemos, pronto, a partir de agora nunca mais vou querer fazer isso. A partir de agora eu quero
eu quero, portanto, ser um bom homem. A partir de agora, eu nunca mais vou beber, ou eu nunca mais... Pronto. Há dois tipos de situações. Uma coisa é quando tu fazes uma promessa com Deus, que a partir de agora eu sempre vou ser um bom homem. Nunca mais vou fazer mal a ninguém. Vou sempre a tratar as pessoas bem. Nunca mais vou fazer isso. E durante o ano cometes algumas recaídas. Não é aqui isto. Yankuduna Ahdallah, violar, quebrar o pacto com Allah significa tu disseste uma coisa e deste o dito pelo não dito. Tipo, tu dizes, uma coisa é, imagina, tu dizes, sabes uma coisa, a partir de agora vou sempre chegar mais cedo à aula, imagina. E começas a chegar, estás a melhorar. Depois, de repente, tivesse uns problemas, deixaste vir. Não é aqui. O Yankuduna Ahdallah significa quando tu dizes, olha, sabes, eu tenho dito que vinha sempre à aula, mas olha, não venho. Ou seja, dás o dito pelo não dito. Isto é que violar um pacto. É quando de repente tu te fizestes com Deus, fizeste um acordo com Ele, circunstância nenhuma apareceu que vai-te mudar esse pacto, mas tu simplesmente deste o dito pelo não dito. Esta coisa de dar o dito pelo não dito é muito grave. É sinal de nifaq. É sinal de hipócrita. Aquele homem que dá o dito pelo não dito é provavelmente um dos piores homens que existe na Terra. Porque ninguém pode confiar neste homem. Porque ele hoje está a dizer uma coisa, amanhã está a dizer outra. Hoje está a dizer que sim, então, vamos fazer isso. E não, sabe uma coisa, esqueci. Olha, não quero. Mas aconteceu alguma coisa, morreu alguém, por isso é que tu estás assim. Ou imagina, estás a passar por uma fase má. Não é? Não. Então, mas porquê que não estás a fazer mais isso? Não me apetece. Mas tinhas dito, mas não quero. Mas tu tinhas dito que ias fazer isso e isso. Sim, mas não quero. Tu podes, há outros que dizem, não, sabes, tu deve tentar, mas não dá. Há muita complicação, houve problemas aqui que eu não estava à espera. Mas é que não. Simplesmente não quero saber do pacto que eu fiz. Aquela promessa que eu fiz é tudo confuso. Eu não tenho nada com isso. É este tipo de gente que Deus está a acusar. É este tipo de gente que Deus chama de fásiq. Repara que Deus não está a chamar fásiq a um homem que não faz oração. Ou que perde oração. Ou que tem dificuldades no jejum. Ou não faz um jejum bom ou mau. Não. Eles, homens, terão os seus problemas, terão as suas situações. Ele está a fazer highlight de um dos piores. Porque o Alcorão só fala do melhor e do pior. O Alcorão só fala do melhor e do pior. Outra coisa é, um homem que normalmente é fiel, por norma, a oração é uma coisa que ele consegue fazer, fica fácil. E um homem que não é fiel, se calhar até faz a oração para mostrar aos outros. E a gente vê isso. Às vezes nós vemos tanta gente a fazer oração, mas são todos uma cambada de bandidos. E de abutres que à primeira oportunidade que tiverem, acabarão por matar pessoas. Mas tu vais dizer, então é melhor não vir à mesquita. Não, deixa vir à mesquita. Pode ser que aquele remédio faça efeito. Às vezes não diz que está a tomar remédio, não toma remédio, mas não dá. Então o médico que é que diz? Para continuar a tomar é assim. Não há outro remédio. Pode ser que um dia isto faça efeito. Mal por mal, deixa-o estar. É preferível ser mau, mas ir à mesquita, ou à igreja, ou à sinagoga, do que ser mau e não ir à mesquita, ou à igreja, ou à sinagoga. Porque ali é que não tem nunca mais a salvação. E promove a desordem na terra. Eles escangalham a vida de todos. Promover a desordem na terra significa o quê? Que ele está a fazer mal a todos. Já falámos muitas vezes aqui. Se tu tens um problema e fazes mal a ti próprio, dá-te eu próprio. Mas se tu tens um mal e estás a fazer efeito mal a outros, ou seja, tu não és a solução, tu és parte do problema, tu estás muito mal. E quando tu sentires que tu és parte do problema, faz uma coisa. Meia volta, sai fora. Walk out. Se não consegue resolver o problema, walk out. Sai, pelo menos não estanca o sangue ali. Se não consegue sarar. Porquê? Porque promover desordem na terra
é terrivelmente mau. E para promover desordem na Terra, basta fazer mal a uma pessoa. Você basta fazer mal a uma pessoa, que este gajo, este outro vai fazer mal a outro, depois vai fazer mal a outro, vai fazer mal a outro, vai fazer mal a outro, e de repente isto espalha-se pelo mundo fora. Basta só um. Basta só um. O diabo bastou só falhar uma vez com Deus e Deus manda-lhe para a rua. Porque disse, então, mas tu não aceitas. Hoje eu deixo-te passar, amanhã tu começas outra. E depois da manhã começas outra. E depois da manhã começas outra. Bastou um homem, ele ter feito mal a um homem, foi Adão, foi como ele feito mal a outro. Mas Deus diz, depois Deus termina dizendo, esses é que são os perdedores. Aqui Deus está a dizer que, apesar de um homem fazer mal a muita gente, no fim o grande derrotado não são as pessoas, é ele mesmo. Porque às vezes o que é que o homem pensa? Eu vou fazer mal a toda a gente, eu vou fazer tudo mal, eles vão sofrer e tudo. Tudo bem, eles vão sofrer. Vão morrer, vão ser mártires. Ou vão sofrer, vão ter os seus pecados perdoados. Ou vão sofrer e por causa desse sofrimento vai nascer um homem bom. Quantos são os saladinos que levantaram quando estava tudo quase quase tudo perdido, é que se levantavam os grandes saladinos, os grandes homens já apareceram em quê? Em grandes tempos. Todos esses homens que a gente conhece, né? Apareceram quando? Em grandes situações, né? Estamos a ver que o sismo em Portugal, o Marquês de Pombal levanta numa altura em que estava tudo arrebentado. Ou seja, foi nos grandes momentos difíceis que aparecem os grandes homens. Porque quando as coisas estão bem, ninguém quer saber do super-homem. A gente também só lembra-se do super-homem quando está todo mundo à rasca. Porque se a vida está a correr bem, ninguém lembra do super-homem. Ninguém lembra do polícia, ninguém lembra do bombeiro, ninguém lembra de ninguém. Quando está tudo bem, está tudo bem. É quando as coisas estão mal, é que todo mundo já quer começar a prestar contas. E é aí que aparecem os grandes homens. Por isso é que nós estamos a passar por uma crise do caraças mundial hoje. Mas sinceramente não vemos nenhum homem grande a levantar. Inclusive nós. Porque o mundo já teve crises como tem hoje. Mas onde é que estão os grandes homens? Esses homens que levantaram, grandes políticos, grandes mediadores, grandes homens, que mexeram com o mundo, reconstruíram o mundo. Nós hoje em dia vemos ninguém. Os líderes mundiais é tudo o que está a saber. Não é? Blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Líderes religiosos, extraordinários homens e mulheres que fazem super palestras, mas com trabalho, não se vê muito. Desgraçados os que trabalham também, coitados, são logo esmagados. Nós estamos a passar... O drama que nós estamos a passar atualmente no mundo não é os problemas que nós temos, porque isso já a profecia dizia, né? O profeta dizia, né? Grandes homens descalços e beduínos descalços irão competir na construção de grandes prédios. Os miúdos vão gostar mais dos amigos do que os pais. Isto é profecia. Nós estamos a olhar essas profecias todas, não temos que ficar tristes, porque se não acontecesse isso, significa que o profeta não falou verdade. Portanto, o facto dessas coisas todas acontecerem, né, em que homens vão se vestir como mulheres e mulheres como homens, também é uma profecia. É que vamos preferir ter animais em casa do que filhos, em que vamos preferir ter... Vamos dar valor aos amigos do que aos pais, em que uma mulher vai parir a sua patroa, ou seja, a filha vai ser patroa da mãe, não é? Em que, tanto aquelas são milhares de profecias que tu vês, em que a morte súbita será normal, em que as músicas vão ecoar das mesquitas, não é? Estamos a ver? Também, telemóveis e tudo. Todas essas profecias só mostram uma coisa, que o profeta falou a verdade. Quem disse profeta diz Jesus, Moisés, Mohammed, todos. Este não é o drama não é este. O drama, sabe qual é? É que para cada faraó que se levanta, há um Moisés que
faz o combate. Hoje em dia não há. A religião, a gente vai para os religiosos, anda todo mundo à pancada, andam mais preocupados em dizer que o Islão é mais forte que o cristianismo, ou o cristianismo é forte que o judaísmo, ou o protestantismo é mais forte que o catolicismo, ou o Shia é melhor que o sunita. Estamos todos nesta brincadeira. Não é? Estamos a discutir se a mão devia estar em cima ou em baixo do peito. Não é? Ninguém está preocupado com o resto. Estamos preocupados com uma mulher que não pode conduzir na Arábia Saudita, mas também sabemos os problemas que estão a acontecer a nível de desgraça humana, não só ali como nos outros países. Não é? Temos milhões de pessoas a viverem sem teto, mas estamos preocupados com outras coisas. Não é? Portanto, a questão aqui é, sim, o faraó já chegou, mas e o Moisés? Não chega. Pronto, Allah sabe o que está a fazer. Então ele diz, esses são os predadores, aqueles indivíduos que chegam lá e que estão a criar esta desordem mundial toda, vão criar desordem mundial, mas no fim vão ser eles que vão perder, porque no fim, a verdade vai acabar por ganhar. Poderá custar a vida de milhões, mas vai acabar por ganhar. E não é a primeira vez que isto acontece, não é a segunda vez e não vai ser a última vez. Isso vai continuar até o Anticristo chegar à Terra. Depois Deus diz, no 28, ele fica assim um bocadinho... Oh, é forte a brava. Isto é mesmo gengibre. Mesmo forte. Ele fica aqui um bocadinho sensível, não é? Fica um bocadinho emocionado. E diz, Kayfa takfuruna billah? Como é que vocês podem rejeitar a Deus? Ele fica assim um bocadinho comovido. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Quando vocês eram todos mortos, cadáveres, inanimados. Fa ahyaakum. E Deus vos deu vida. Vocês eram todos mortos. Todos nós éramos uma gota de esperma. Fa ahyaakum. Pois Deus deu vida a vocês. Foi Ele que vos deu vida. Foi este ser que deu-vos vida. Thumma yumitukum. Depois Ele vos vai dar morte. E até agora está tudo provado. Todos nós éramos mortos e todos nós vamos morrer. Até aqui está tudo ok. Não é? Portanto, Ele já deu a primeira vida uma vez, deu morte outra vez, depois vai reavivar, voltará outra vez a dar vida. Thumma yuhyikum. Ou seja, é tal ressurreição pós-morte. Thumma ilayhi turja'un. E depois sim, vós ireis voltar para o vosso Senhor, para Ele. O que mostra que nós, para estarmos com Deus, temos que ainda morrer uma vez e temos que ainda acordar mais uma vez. Para estarmos com Ele a nível original. O que se mostra também que nós vamos ver Deus no seu formato original depois da ressurreição. Neste momento em que somos alma, morremos, voltamos a ser alma, provavelmente não vamos ver no formato original. Se bem que ali depois o tempo para e tudo, mas pronto, são outras situações. Ou seja, para tu veres Deus, tu tens que nascer, morrer e renascer again, reborn. Thumma ilayhi turja'un. E depois todos irão ser retornados a Ele. Ou seja, todo o mundo vai voltar outra vez para Ele. Ou seja, saímos dele, por isso é que a gente diz Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, quando alguém morre. Nós pertencemos a Deus e a Deus iremos voltar. Depois ele continua. Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi. Ele está comovido aqui. Huwalladhi. Deus é aquele khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Criou para vós tudo o que há na terra. Ao dizer que criou para vós tudo o que há na terra, mostra que tudo o que existe na terra é vosso e é lícito. Por isso é que a gente não concorda com os vegetarianos. Que coitadinhos dos animaizinhos, coitadinhos, vão morrer, coitadinhos e tal, bichinho e tal. E os homens têm que todos morrer para os bichinhos todos ficarem. Se os homens todos morrerem, os bichinhos todos ficarem vivos, não é? Eles arrebentam com o planeta. Já viste a quantidade de vacas e cabritos e galinhas iam ficar neste mundo? Eles iam rebentar com o mundo. Não é?
este versículo aqui dá-nos aquela regra que eu já vos dei. Tudo na terra é permitido. Tudo é halal. Na terra, tudo é halal. Menos o que o Alcorão mais tarde disse que não pode. Hurrimat alaykum al-mayta, Deus proibiu o cadáver, o ad-dama wal-lahma al-khinzir, e o sangue, e o suíno, wa ma uhilla li ghayri Allahi bihi, e tudo que foi degolado sem nome de Deus, o al-munkhaniqa, o al-mawquda, pois aqueles tipos de animais, aquele animal que, coitado, estava no monte e caiu. Bum, rebentou-se, espatifou-se todo, você não pode comer. Ou aquele animal que teve, morreu de febre, o al-mutaraddia, ou aquele animal que, houve um outro animal que deu-lhe um coice ali e o gajo morreu ali, também não pode comer isso. Ou seja, as exceções é que são haram. O resto tudo é halal. E é aquela coisa que muitas vezes as pessoas quando olham para a religião dizem, mas eu não quero religião. Porquê? Porque tudo é proibido para vocês. Não é tudo é proibido. Tudo é permitido. Menos o que foi proibido. Agora, nós não podemos estar a viver num mundo onde vale tudo. Também não. Tem que haver limites, porque é isso que torna uma criança para adulto, que é limites. O gajo tem que saber parar. Tem que saber até onde é que pode ir. Isto de vale tudo já mostrou os problemas. Isto vale tudo, que vale tudo, não é? Você pode até casar contigo próprio já é permitido. Não, aí quer casar comigo próprio. Fogo, monotonia é o mais alto nível, não é? Ou casar com uma televisão, ou casar com uma garrafa, ou casar com uma coisa assim. Quer dizer, isso vale tudo, você é maluco ou quê? Não pode. Há aqui limites, não é? Há aqui limites. Deus criou tudo para vocês. Há menos aquilo que Ele proibiu. E não ao contrário. Proibiu tudo menos aquilo que Ele permitiu, não é? A lei é ao contrário. É tudo permitido menos o que Ele proibiu. Então ele diz, Deus é aquele que criou para vós tudo o que há na terra. Tudo o que há na terra é vosso. Esta parte aqui é que é um complicado. Dirigiu-se aos céus e formou os 7 céus. Né? Depois ele até diz, e eles depois disso até dizem que sentou no trono. Isto é uma parte do Alcorão que é considerado como mutashabihat. Mutashabihat, o que é? Mutashabihat é aquele versículo corânico que tem multi-interpretações, ou então tem uma interpretação metafórica, ou então são versículos do Alcorão que estão limitados à ciência. Um dia, quando a ciência chegar lá, vai se compreender. Porque há versículos do Alcorão que, como por exemplo, aquele exemplo que eu costumo dar sempre, né? Quando Deus diz, fizemos descer o ferro. Naquela altura, eles, os entendidos, há 1000 anos atrás, diziam, descer o ferro significa, metaforicamente, demos o ferro aos seres humanos. Sim, agora já se descobriu que não, o ferro na realidade quando houve aquela explosão toda, as supernovas e tudo, havia grandes camadas de material que caíram na Terra, que mais tarde tornaram-se ferros. Portanto, na realidade isso aconteceu. Portanto, há versículos do Alcorão que realmente estão limitados à tecnologia. À tecnologia. Este é um daqueles versículos. Por isso é que havia um homem no tempo de Sayyidina Umar, radiallahu anhu, califa Umar. O gajo tinha a mania de estar sempre a falar sobre isso. Ou seja, versículos que não interessam, que são versículos que são exclusivos para cientistas, para alguns cientistas. Há versículos que são exclusivos para biólogos, exclusivos para estadistas. Por isso é que há aqueles versículos de matai onde quer que os encontrares e onde quer que os encontrai, cortai as mãos e fará isso e fazer isso. Isto não é para civil, isto é para estadista e para comandante-general. Porque está a tratar de quem? Aqueles homens que vendiam segredos de Estado e aqueles desertores de guerra. Há versículos que são exclusivamente para alguns. Nós não devemos meter no meio. O máximo que a gente tem que dizer é metáfora. E há versículos aqui como neste versículo aqui. Se nós estivermos a sentar com... Imaginem se nós todos fôssemos expert na área da astrologia, né? Ou astronomia. Que era boa ou má?
Não, aquela coisa dos estudos de espaços e astronomia. astronomia. Imagina nós fôssemos todos experts nesta área. Ora, aí nós pegávamos estes versículos do Alcorão, espanávamos aquilo em ar e a gente dançava, porque havia ali coisas que o Alcorão fala que são nossas expressões. Porque era a nossa especialidade. Imagina se o Alcorão falasse sobre futebol. E falava sobre dribles, e falava sobre tacklings, e falava sobre volleys e tudo. E nós percebemos essas coisas todas e dizemos, o gajo está a falar mesmo de vôlei, do Alcorão. Mas um gajo que não percebe nada de vôlei diz, what is volley? What is dribble? I don't know what is dribble. Isto deve ser metáfora. Portanto, há versículos do Alcorão que são delícia para os experts. Por isso é que volta e meia o Alcorão diz, isso são sinais para os que compreendem, isto são sinais para os que sabem, isto são sinais para os inteligentes. A gente não pode saber tudo. E mais ou menos, o Alcorão é para todos. É para todas as áreas. Isto é uma daquelas áreas que, como é que ele... o que é que ele diz? E criou a terra e dirigiu-se aos céus. Thumma stawa ila sama. Dirigiu-se aos céus e formou os 7 céus. E como é que formou os 7 céus? São áreas para pessoas que percebem esta área. Havia um homem no tempo de Sayyidina Umar radiallahu anhu que tinha mania de querer de trabalhar nessas coisas. Metia-se em versículos que ele não percebia. E depois sabe o que é? Ia picar. Sabes o que é que dá os 7 céus? Mas como é que é possível? Como é que é possível? Hoje em dia, essa malta de internet fuça a todo lado, mas não percebe nada daquilo. E depois quando a gente diz, vai estudar, sabes o que é que diz? Estás a ser absolutista. Eu não estou a ser absolutista, eu não estou a dizer que eu sei tudo. Eu só estou a dizer para perceberes um bocadinho, tens que estudar. Tu não podes estar a falar de febres e de dores de cabeça e não percebes nada de medicina. A gente dá palpites. Febre, mete Benuron, ou mete Brufeno, mas é palpite. Não é? Só o médico é que sabe. Eles não dizem sempre, no fim, sujeito a médico. Então, este gajo não percebia nada dessas coisas. Mas ele metia-se nestes versículos e causava muita dúvida nas pessoas. Então, houve um dia, um deles disse, olha, faz o seguinte, há um homem que vai poder te explicar isso. Quem? Califa Omar, o chefe. Vai até com o chefe. Isso o chefe sabe essas coisas. Foi até com o chefe. O Omar disse, o que é que tu queres? Sabe, eu estou a ler isto e eu não percebo isto, como não faz muito sentido. E não. O Omar só virou-se para ele e disse, tu percebes alguma coisa desta área? Não, mas eu, sinceramente... Então o Omar disse, anda cá, eu vou-te explicar isso. Deu-lhe um chapão. Já percebeste? Já. Foi embora. Em outras palavras, não te metas em coisas que não sabes. Porquê? Porque há coisas que são a área deles. É para os experts. Nós não podemos saber tudo. Este é um daqueles versículos. Que é, como é que Deus... Thumma stawa, istawa, yastawi. Como é que Deus virou-se para os céus? Ele é sama. O que é que significa o virar de Deus para os céus? Será que significa um virar original, uma coisa que aconteceu? Ou significa que Deus apontou a sua atenção? Tudo isto. Nós, inshallah, há de haver um versículo que vai falar mais em detail. Quando chegarmos ali, inshallah, vamos fazer sobre isso. Depois os 7 céus, para que é que são 7 céus? O primeiro céu, o que é? O segundo céu, o que é? Isso, inshallah, um dia falamos sobre isso. E Deus diz, Deus é conhecedor de todas as coisas. Em outras palavras, se há alguém que sabe tudo, é Deus. Tu não consegues fazer isso. Não é? Tu não consegues saber tudo, é quase impossível saber tudo. Sim, podes ir procurando, mas quando fores procurar informação, procura informação aos experts. Há versículos do Alcorão sobre medicina, um sheik pode não conseguir te ajudar. Tens que ir também ter com o médico, para tentar saber com o médico o que é que efetivamente isso é, depois fazer o cruzamento de dados. E agora, a partir da próxima semana, vamos entrar, aí sim agora, na primeira de todas as histórias, a história de Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, como é que fez, como é que não fez, inshallah, para a semana nós iremos falar sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.